Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, e ainda aqui no plenário do Tribunal de Justiça, para continuar a nossa conversa com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Paulo Dimas Mascaretti. Voltamos já já. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o nosso segundo programa, conversando com o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Presidente, no passado os servidores ficaram anos sem ter a reposição salarial. Isso ocasionou greves, coisas que não é bom para os funcionários, não é bom para o Poder Judiciário, não é bom para os desembargadores, para os juízes. Aí me parece que a partir de um certo momento o tribunal não só elegeu um presidente, mas elegeu alguém que realmente tivesse um pouco mais de noção de gestão. Aliás, é o caso do senhor, inclusive, né? Agora, veja bem, estamos aí com um problema de orçamento, mas novamente uma inflação alta, novamente uma reposição alta. Os servidores federais do Judiciário tiveram agora uma nova proposta de aumento. Eles estão ganhando, o estadual ganha 1/3 do que ganha o federal. E em algumas cidades faz inclusive o papel da Justiça Federal, né, presidente? E nós sempre lutamos para chegarmos numa igualdade entre o federal e o estadual, até porque, o senhor disse dos servidores que o senhor perde porque vão até para o concurso federal. Tem como resolver essa situação, presidente? Então, isso de imediato não vejo assim uma grande perspectiva, porque nós precisaríamos fazer um outro tipo de plano de carreira, de vencimentos, né? Que nos traz aí, pelo contingente de servidores que nós temos, nesse momento, acho que haveria uma grande dificuldade de atender, né? O que a gente tem procurado fazer é dentro do parâmetro que nós temos, né? Fazer a reposição periódica, né? Porque também os federais têm tido dificuldades para ter uma reposição anual, né? O governo federal tem anos que não dá nenhum percentual, como acontece também no âmbito executivo aqui no Estado, né? Então nós vamos procurar, lógico, com o tempo, fazer a recuperação das carreiras, ver o que nós podemos melhorar, né? E fazer com que a gente tenha, de alguma maneira, uma projeção de no futuro termos uma paridade maior com o servidor federal, né? Eu pedi para fazer um cálculo também, uma identificação das diferenças que existem, porque também nós temos diferenças, muitas vezes, no planejamento das carreiras, né? Então, nós precisamos identificar qual seria essa diferença, para a gente ver também as atribuições de cada cargo e, no futuro, criar condições para nós termos um planejamento mais adequado para fazer um registro de uma paridade com os servidores federais. O que a gente tem que procurar manter, em primeiro lugar, é o poder aquisitivo, né? Dentro das possibilidades que nós estamos estudando, vamos ver como é que vai ficar. Como você colocou, esse ano vamos ter aí uma inflação, um INPC muito elevado, né? Com um orçamento que nós recebemos defasado em relação ao anterior, não recebemos nem o mesmo valor que nós gastamos no ano passado, né? Então, tudo isso passa por um entendimento. Nós vamos fazer um trabalho de diálogo com o executivo, inclusive para desbloquearmos alguns valores aí que vieram aí
zerados no orçamento, para que a gente possa manter, né, uma qualificação e uma motivação dos servidores. Continuamos a pagar as indenizações de férias, licença-prêmio, né, procurar mostrar aos servidores que a intenção do tribunal é respeitar todos os direitos funcionais que foram conquistados ao longo do tempo, né, e vamos trabalhar juntos, tenho certeza que vamos conseguir, né, para vencermos essas dificuldades, essas diferenças, né, essas defasagens que existem já há muito tempo. Mas o importante é que o tribunal, desde aquela última greve de 2010, né, tem se aproximado dos servidores, tem mantido um diálogo mais aberto, né, e eu acho que isso vai contribuir para que a gente possa ir fortalecendo o nosso quadro ao longo do tempo. O senhor falou num plano de cargos e carreira. Nós participamos com as entidades todas da elaboração desse plano de cargos e carreira que foi aprovado na Assembleia. Foi uma discussão, foi uma mesa de negociação para chegarmos naquele plano. A gente sabe que tem muita coisa ali equivocada, não é exatamente o plano que os servidores queriam. E o senhor está falando na possibilidade de se estudar um novo plano de cargos e carreira. O senhor tem a intenção de fazer isso independente do tempo? Eu acho que uma coisa, como você colocou, né? Existem aí algumas distorções, defasagens, coisas que a gente terá que, com o tempo, corrigir, né? Eu acho que é importante que a gente continue a conversar, continue verificando onde é possível avançar, né? Porque eu lembro no primeiro plano que nós trabalhamos para ser aprovado na Assembleia em 2010, aquele plano praticamente não trazia nenhum benefício, né? Foi aprovado sem ter uma projeção do retorno financeiro que ele trazia efetivamente para o servidor. Então, nós vimos lá que não trouxe, na verdade, nenhum benefício e nós achávamos até que o plano de carreira naquele momento seria mais importante do que o aumento que o governo podia dar. E, no fim, se revelou o contrário, que o plano de carreira, para alguns casos, até trazia um decréscimo, né, de salário. Mas evidente que nós avançamos de lá para cá, houve um outro plano de carreira e que se revelou mais adequado, né? Então, o que eu acho que com o tempo nós temos que corrigir são aquelas referências, né, das diversas funções, mas tudo isso depende, em primeiro lugar, nós conquistarmos um orçamento que seja adequado, e também uma coisa que é preciso avançar antes de tudo isso é a gente conseguir reduzir o quadro, né? Eu ia exatamente perguntar isso para o senhor. Porque não adianta, nós temos 44 mil servidores, se nós tivermos 50, 55, nós vamos ter, na verdade, um aviltamento salarial, porque nós vamos ter sempre os mesmos recursos para dividir para muita gente, né? É o que eu digo até em termos de magistratura. Não adianta nada nós fazermos aí 2, 3 concursos seguidos, ou até, como nós fazíamos, às vezes 2 concursos por ano, né? E colocarmos cada vez mais varas e mais gente, mais recursos, e isso não vai trazer nenhum benefício se nós não tivermos, na verdade, um planejamento, uma organização. O que importa hoje é a gente estabelecer métodos de trabalho, dar estrutura de trabalho para o magistrado e para o servidor e fazer com que as coisas funcionem bem, né? Porque no serviço público, infelizmente, a gente tem uma série de problemas, de rotinas, a gente não consegue muitas vezes controlar a produtividade, né? Tem o bom servidor que trabalha bem, que desempenha a sua função, mas também tem aquele que, na verdade, vem com a mentalidade de que no serviço público nós temos que ficar aí simplesmente marcando ponto e fazendo depois bicos, e, enfim, não valorizar nossas atribuições, né? Então, essa mentalidade é que nos traz problemas e que faz com que, né, de alguma maneira, a gente vai no futuro enfrentar sempre esse mesmo problema. Temos um orçamento que é sempre finito, não pode ser ilimitado, né? Mas as necessidades são cada vez maiores, mas é por isso que nós temos que nos organizar e trabalhar para que a gente possa ter uma mão de obra qualificada, né? E que, eventualmente, em menor número, que vai nos permitir que essa mão de obra seja melhor remunerada.
Nesse sentido, inclusive, Vossa Excelência teve aquela sensibilidade, o senhor usou muita qualificação, e no adicional de qualificação, verdade. realmente foi, há um investimento do servidor em se qualificar, uma escolaridade para poder prestar. Então a gente vê isso cada vez no crescente. Agora nós vamos estar entrando o Código de Processo Civil em vigor, e aí nós vamos ter que qualificar o nosso funcionário para exercer isto cada vez mais. Agora, a qualificação, não confundir com quantificação, né? A qualificação é necessária, né? E a questão maior do funcionário é que o funcionário, ele quer se qualificar. Ele quer um treinamento específico, ele quer um aperfeiçoamento, porque quando ele entra no judiciário, ele acaba gostando do judiciário, essa que é a realidade. E a gente fica a vida inteira no judiciário e ele tem orgulho de ser funcionário do judiciário. É que a prestação de serviço, às vezes, acaba atropelando e ele acaba fazendo um serviço, então não é tão quantitativo, mas mais qualitativo. E nesse sentido é que vai ter que se estabelecer as metas do Poder Judiciário. A gente viaja o Estado aí, nós vamos agora percorrer todas as regiões administrativas e judiciárias novamente. A gente identifica, por exemplo, muitos lugares onde o espaço físico é precário, né? As condições de trabalho são muito ruins, né? Os funcionários trabalham em condições inadequadas. Nós temos esse problema muito sério de que o servidor, até pelo atropelo de assumir, tem que trabalhar, tem que produzir, não conhece muito bem as funcionalidades do sistema SARG, né, de automação nossa. Então, eu acho que nós temos que investir nisso, melhorar a estrutura de trabalho, fazer o treinamento, né, e com isso verificarmos o que nós podemos, de alguma maneira, trazer de redução daquela questão do custo-benefício, né, ampliarmos o custo-benefício, para que a gente possa também depois dar para o servidor uma retribuição mais adequada. No plano de cargos e carreira, tinha lá o que o Júlio já falou, adicional de qualificação. O senhor foi uma peça-chave realmente para os servidores na interpretação do que estava lá, do adicional de qualificação. Agora, outra coisa importante lá é o Instituto de Remoção, porque nós tínhamos funcionários, por exemplo, se fala na cidade de São Paulo, morando na Zona Leste, trabalhando na Zona Oeste, morando na Zona Norte, trabalhando na Zona Leste, ou Zona Sul. O Instituto de Remoção, na verdade, tanto aqui em São Paulo como nas cidades, veio melhorar a situação de vida, de transporte do servidor. Verdade. E me parece que houve até no final do ano, uma reclamação dos juízes, porque acabavam ficando sem funcionários. Vamos continuar com isso de remoção do jeito que está na lei, presidente? Então, isso é uma coisa que a gente está verificando assim, né? Evidente que o estudo de remoção é ótimo, acho que nós temos que preservar, né? Porque é algo que é uma conquista do servidor e algo que dá ao servidor também uma condição de estar mais próximo da sua residência, né? Nós temos aí problemas sérios de servidores que às vezes assumem lugares distantes, onde a família eventualmente está devidamente assentada. Até né? de casamento. É verdade. Causa problemas familiares aí. Agora, às vezes, o que se coloca, e nós identificamos isso, é que nós temos um êxodo de alguns lugares. Por exemplo, tem comarcas que são comarcas mais trabalhosas, o provimento é mais difícil. Então, quando surge a possibilidade de remoção, esses lugares acabam sendo esvaziados, né? E às vezes nós também temos um êxodo de funcionários de comarcas maiores para comarcas menores, né? Então, o que nós temos que fazer é estabelecer um parâmetro de vagas. Isso ocorre com a magistratura, com juízes também, presidente? Com juízes também ocorre isso? Então, nós temos também o juiz também... Que não quer sair do interior para vir para a capital. Agora nós temos uma situação que é muito diferente do tempo passado, quando eu entrei na carreira, que nós temos as comarcas de entrância final no interior, né? Então o juiz fica, de alguma maneira, estabilizado naquela comarca, aguardando o momento de ser promovido para a capital. Então aquela movimentação que nós tínhamos, né, do interior para a capital, com mais frequência, isso agora reduziu, né? Mas o que a gente vê também, às vezes, são as remoções, né? Mas a gente tem sempre o cuidado mesmo da magistratura de abrir as vagas
com a preocupação de não deixar com algumas comarcas de difícil provimento totalmente sem provimento, porque aí isso vai trazer, com certeza, um problema social muito sério naquelas cidades, onde, aliás, a prestação jurisdicional é mais necessária, onde são as regiões de maior dificuldade, de a população mais carente, né? É onde o judiciário é mais importante, e nós temos que equipar melhor esses locais. Então, eu acho que o Instituto de Remoção tem que prevalecer, é uma conquista importante, e a gente precisa, de alguma maneira, estabelecer um equilíbrio para não desguarnecer, né, comarcas onde a necessidade de uma estrutura é fundamental. Presidente, como é que está hoje a relação Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e CNJ? Está excelente, posso dizer que está excelente, porque eu estive na PAMAGES no momento em que havia uma certa, não digo havia um conflito, mas havia pontos de vista conflitantes sobre algumas questões que a gente entendia que talvez devesse ter um tratamento um pouco diferente, né? O que a gente sempre reclamou é que havia muita generalização com aquela questão de juízes praticando desvios de conduta, e aquela campanha para combater o que chamavam de bandidos de toga. E aquilo me parece que feriu muito de perto a credibilidade do Poder Judiciário, porque a generalização levou ao entendimento de que haviam desvios de conduta, desvio de conduta ali sérios, graves, de uma maneira assim disseminada. E na verdade eu lembro que na época, até eu trazia esses dados nos debates que participava, nós sempre tivemos em torno de 15, 16 mil magistrados no Brasil, que é um número que mais ou menos subsiste. E naquele momento em que se fazia toda essa difusão de reprimir desvios de conduta de juízes, nós vimos que todo aquele período da Corregedoria Nacional foram punidos 32 magistrados no Brasil inteiro. Quer dizer, um número diante de 15, 16 mil juízes é um número insignificante. Ínfimo. É um número irrelevante, vamos assim dizer, né? Sinal que 99,9% da magistratura é totalmente comprometida com o seu trabalho, com as suas atribuições, né? Então, houve só esse questionamento. Mas aqui em São Paulo, nós nunca nos recusamos, pelo menos desde o tempo que a gente tem atividade associativa, a cooperar com o CNJ nas políticas que envolvem a melhoria do judiciário, né? Aqui em São Paulo, eu sempre preguei a necessidade de realmente implementarmos um planejamento estratégico, de trabalharmos melhor na formulação das políticas que envolvem um planejamento global do judiciário a nível nacional. Então, acho que esse entendimento acabou sendo, com o tempo, né, consolidado, e eu recentemente, já agora assumindo o tribunal como presidente, tive 2 oportunidades no CNJ, conversando com todos os conselheiros, né? E vamos trabalhar em cooperação com o CNJ. Uma coisa importante, né, é que eu disse até agora no discurso da posse solene, é que aqui em São Paulo nós temos uma política, em primeiro lugar, que não admite nepotismo, nunca se admitiu, né? Nós só temos uma lei que permite contratação de servidores em comissão, e essa lei, já antes mesmo da existência do CNJ, já dizia que não poderia ser contratado qualquer parente de juiz, não podia contratar nenhum parente de magistrado, de qualquer magistrado para essa função comissionada. Aqui, todos os atos sempre foram publicizados. Nós temos uma preocupação muito grande com a transparência, e hoje o nosso portal da transparência, que até os servidores ajudaram a construir, né, é algo que é modelo, né, a nível de administração pública. E aqui também em São Paulo os desvios de conduta nunca foram tolerados pelas corregedorias, né? E mais recentemente aí nós temos, né, dado mostras de que nós temos aí que agir sempre para apurar e punir aquele que pratica algum desvio de conduta, seja magistrado, seja servidor, enfim. Nós queremos um judiciário que seja respeitado, né? E que as pessoas que aqui trabalham honrem, né, a sua função, e trabalhe para que a gente possa cada vez mais ser respeitado e acreditado pela população. Na verdade, o CNJ hoje,
ele já mudou um pouco essa figura, não no sentido somente de punir, fiscalização, mas com um planejamento em estabelecer uma política em colaboração com os tribunais de justiça para estabelecer provimentos, formulação de fóruns nacionais, para que se possa, seja no precatório, FONAPREC, que é um exemplo disso, Fórum Nacional de Precatório, e outros institutos, mas no sentido de estabelecer normas em termos de Brasil, e aí a realidade é um pouco diferente. O precatório é muito mais fácil porque está na Constituição, mas alguns instrumentos de trabalho para que possam uniformizar no Brasil. Aí ele estaria auxiliando os tribunais de justiça, que é um papel importantíssimo também, diferente de fiscalizar e punir somente. Né? Eu acho assim, o grande papel do CNJ é, de alguma maneira, fazer um planejamento global para o judiciário a nível nacional. Né? Isso está sendo feito muito bem, né? Agora mesmo o ministro Lewandowski tem privilegiado esse trabalho. Mas quando o CNJ, estatisticamente, vê o número de processos do Tribunal de Justiça de São Paulo, o que pensa o CNJ a respeito disso? Eu acho que o CNJ ele tem feito um trabalho agora de ouvir muitos tribunais, né? Então, tem muitas consultas, o diálogo tem sido permanente. Eu, como conselheiro do CNJ, ouvindo 20 milhões de processos em São Paulo, eu me assustaria muito. Mas sabe que uma coisa também importante, desde o início, né, nós temos também juízes de São Paulo colaborando, tanto na presidência do CNJ como na Corregedoria Nacional, né, levando a visão dos problemas de São Paulo. E o tribunal, na sua presidência, na Corregedoria, também tem que ser mais participativo, no sentido de também trabalhar em conjunto com o CNJ na formulação das políticas aqui internas. Então, acho que isso é fundamental. Eu acho que o papel fiscalizador do CNJ tem que existir, né? E seja em única, última instância, quando for necessário, né? Não há nenhum problema, São Paulo nunca se recusou a essa ação fiscalizadora, e eu acho que o que nós temos que trabalhar é para que tenhamos um judiciário a nível nacional mais bem estruturado, todos trabalhando para que os recursos orçamentários sejam adequados e os necessários para bom desempenho das nossas atribuições, né? E trabalhar sempre com planejamento, com políticas que vão de encontro aos anseios da sociedade. Chegamos ao fim do nosso programa com o desembargador presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Paulo Dimas Mascaretti. Fiquem agora com o nosso noticiário. Com informações do diretor de imprensa da FESPESP, Silvio Miceli, confira agora as principais notícias que interessam a você, servidor público. A Comissão Consultiva Mista do IANSP, plenária de entidades que militam em prol do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual, reuniu-se em audiência com o secretário de Planejamento e Gestão, Marcos Monteiro. O encontro aconteceu na última quinta-feira, dia 3 de março, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Silvio Miceli, presidente estadual da CCM-IANSP e diretor de imprensa desta federação, entregou o documento no qual a comissão reitera a necessidade de contribuição do governo do estado para o Instituto, na mesma proporção que os servidores, ou seja, contribuição paritária de 2%, e alertou para a necessidade de composição de um conselho de administração, deliberativo, fiscal e paritário, com a participação dos servidores na gestão do IANSP. O ofício também conteve solicitações de todas as regiões do estado, visando melhorar e ampliar o atendimento médico e ambulatorial para os servidores, seus dependentes e agregados. As entidades representativas de servidores do Judiciário de São Paulo já marcaram uma Assembleia Geral da categoria que ocorre na próxima sexta-feira, dia 11 de março. No final de janeiro, ocorreu o primeiro encontro com o desembargador Paulo Dimas, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e que contou com as representações de todo o estado. Reposição salarial, majoração de auxílios, alimentação, transporte e saúde, além de outros itens referentes à qualidade do trabalho, fazem parte da pauta de reivindicações da categoria.
Cálculos iniciais do Judiciário apontam para uma defasagem salarial de cerca de 20%. Paulo Dimas ficou de analisar o pedido e verificar o orçamento existente, bem como trabalhar para que suplementações orçamentárias possam atender a demanda da categoria dos judiciários. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal aprovou, em caráter conclusivo, o projeto de lei número 5.963/01, do deputado Milton Monte, do PR São Paulo, que torna obrigatório o exame de acuidade visual para todos os alunos matriculados no ensino fundamental, em escolas públicas e particulares. A proposta foi enviada para análise do Senado Federal. Conforme o projeto, o exame deverá ser realizado durante o primeiro semestre do ano letivo. O texto permite que a avaliação de acuidade visual seja realizada preliminarmente por professores treinados por médicos oftalmologistas. Quando for verificado que o aluno apresenta qualquer alteração visual, ele deverá ser encaminhado ao oftalmologista. Cidadania e Serviço Público, há 17 anos no ar, de forma ininterrupta, sempre levando tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. Para entrar em contato, você liga para 11 31043836, manda mensagem para o e-mail fespesp@fespesp.org.br. Visite o site da Fespesp na internet e as redes sociais Facebook e Instagram para você acompanhar tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E sempre lembrando que, além da TV aberta, você pode acompanhar o programa Cidadania e Serviço Público na internet, em nosso canal no YouTube, no bit.ly/TV Fespesp, e assista ao programa em qualquer lugar do mundo. Além disso, você poderá assistir às mais recentes edições do programa Cidadania e Serviço Público na rede mundial de computadores. O endereço você já sabe, é o www.fespesp.org.br. Uma boa semana a todos e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Nos nossos 2 programas, gravamos com o presidente Paulo Dimas Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Este é um programa feito para você, cidadão, para você, servidor público. Até o nosso próximo programa.